Ok, estamos aí começando mais uma aula para você do curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estamos na aula 3 da disciplina de Programação para o Web 2 e eu sou o professor Anderson Macedo. Nós já tivemos a primeira aula ao vivo, estamos trabalhando na disciplina com algumas tecnologias da arquitetura web, né? Nós vamos falar bastante sobre arquitetura web durante as aulas presenciais dessa disciplina. Vocês já estão sabendo a quantidade de aulas, né? São 8 aulas. Na aula 1, nós já trabalhamos com exemplos práticos de HTML5. A aula 2, que foi uma aula da semana passada, essa aula foi gravada, né? Então ninguém precisou ir no polo, né? Tava todo mundo tranquilo, curtindo a Páscoa com a família. Nós falamos então nessa aula sobre CSS. Estou até com o menu que nós construímos juntos na aula passada aberto aqui. E essa então uma nova aula, vamos falar nessa aula sobre JavaScript, como sempre eu tenho alguns exemplos práticos para a gente construir junto aqui e trabalhar com vocês, ok? Bom, avisos, né? Lembrando aí que o nosso fórum está aberto, o fórum do ciclo 1, né? Então coloquem as suas contribuições lá. Em suma, o que eu estou pedindo? Estou pedindo para vocês pesquisarem algumas tecnologias web, né? Seja daquela que você já tem conhecimento, já tem trabalhado, já tem alguma afinidade com ela ou não, e tentar dar uma analisada ali nos prós e nos contras, ou seja, né? Vantagens e desvantagens. Então eu coloquei lá, se não me engano, o texto está assim, para você escolher pelo menos duas, que é justamente para você ter como fazer comparação, beleza? Aí você vai apontar lá, sob, né, a sua opinião, qual que é a mais vantajosa para você aí, na sua opinião. É isso que eu pedi para você contribuir lá no fórum do ciclo 1, tá? Fórum do ciclo 2, já vamos deixar ele aberto também, para que você então possa avaliar aí as contribuições dos seus colegas. Ok, pessoal? Bom, vamos lá para o quadro então, uma boa aula para todos. Estamos começando aí, está na hora de você cutucar o seu colega que está do lado aí para ele prestar atenção, né? E vamos aí junto, né, nesse universo aí de conhecimento, né? Bom, pessoal, aqui você está vendo o mesmo slide replicado aí. Eu já avisei vocês na primeira aula que esse slide ele vai se repetir nas 8 aulas, tá? Porque é como se fosse aí o nosso mapa mental, né? É como se fosse aí o caminho das pedras, é como se fossem os recursos que nós temos, que nós estamos trabalhando na disciplina. Então, na aula de hoje, vamos continuar, né, a trabalhar com essas tecnologias. Você viu que na primeira aula e na segunda aula nós já trabalhamos com HTML5, nós já trabalhamos com CSS, né? Então essas duas tecnologias nós já estamos trabalhando desde a primeira aula, ok? E nessa aula de hoje nós vamos incluir também o JavaScript, certo? O meu retorno aqui não tá o slide que eu estou mostrando, só queria saber se está tudo ok, se o aluno está vendo aqui esse slide do objetivo da aula. Só dá um retorninho para mim aqui para ver se tá, né? Beleza, ok. Vamos lá então. É só alguma coisa interna aqui. Então, nós já estamos trabalhando com HTML5 e CSS. E nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma linguagem de script muito legal, que nós já vamos começar a conversar sobre ela. Tem alguns slides introdutórios aqui para explicar, né, o que é, se ela é uma linguagem de programação, se não é, qual é a sua procedência e como é que eu faço para utilizar ela dentro do meu código. Ah, professor, legal, gostei bastante do que você falou sobre JavaScript, mas como eu posso utilizar isso no meu código? Para qual tipo de funcionalidade, né? É uma coisa legal, é usual, é bacana, existe framework para isso, né? Então, tudo isso a gente vai discutir, né? É claro que não somente nessa aula, mas no conjunto aí de todas as nossas aulas, no livro também, né? Nós estamos falando também, se você pegar lá a unidade 2 e unidade 4, unidade 2 está falando bastante aí sobre essas tecnologias aqui. Você vai ver alguns exemplos também, tá? E a partir aí, na próxima aula 4, vamos trabalhar com PHP, e a partir da aula 5, 6 e 7, nós temos o nosso projeto de e-commerce. Não sei quem lembra, aí eu já falei um pouquinho para vocês dele na primeira aula. Então vai ser um e-commerce de compra de produtos ou de venda de produtos. Por que compra ou venda? Nós não vamos trabalhar com as duas operações, somente uma. Só que essa questão de compra e venda depende do lado que você está analisando. Por exemplo, né, o tutor que está aí com você, nós nomeamos ele, né? Qual que é a nomenclatura? A nomenclatura, né? O nome que se dá ao tutor de sala que está aí com você, tutor presencial.
não é isso? E o tutor que fica aqui, que é o tutor eletrônico, hoje quem está aqui comigo é a Luana, é o tutor à distância. Mas por quê? Porque está do ponto de vista do aluno, seu, certo? Se eu for avaliar isso pelo meu ponto de vista, o presencial é a Luana que está aqui comigo, certo? E o tutor à distância seria o tutor que está aí acompanhando a aula com você. Então existe o ponto de vista. A mesma coisa é aqui também no nosso projeto que é o e-commerce, então compra ou venda. O nosso site, né, o nosso e-commerce, ele vai vender produtos, mas o cliente vai comprar, por isso que eu disse, né? Então depende do ponto de vista, compra ou venda. Enfim, como é que vai funcionar? Nós vamos colocar alguns produtos e o cliente, né, vai entrar no seu e-commerce, vai selecionar ou um ou então dois produtos para comprar e nós vamos fazer alguns cálculos lá para colocar o valor total, certo? Desta compra e também fazer as decrementações e atualizações devidas do banco. Tá? Então, por exemplo, tenho 50 produtos desse aqui que você está comprando. Você comprou 10, então no final dessa compra tem que baixar o estoque para 40. Isso tudo a gente vai fazer, tá? Então é bem bacana, bacana mesmo essa parte do projeto aí. Aguarde, né? A partir da quinta aula. Então vamos falar um pouquinho desse nosso tema, né? Do foco da aula de hoje, que é o JavaScript, ou JS, ou então JS. Tá? Então eu prezo muito por você falar os recursos, né? E os conteúdos da nossa disciplina ou da nossa área afim da maneira correta, né? Então, quando você está programando lá, você está criando uma variável, vai atribuir um valor para ela. Então, existe a forma correta, existe a maneira correta de você fazer a leitura dessa linha de comando. Então, você pode falar, por exemplo, vou criar uma variável aqui só para dar um exemplo, valor 1, né? E eu colocar o sinal de igual aqui e colocar um valor. Vamos supor que essa variável seja do tipo de dado caractere. Eu vou colocar aqui o valor, vou colocar um nome, vou colocar meu nome aqui, Macedo. Certo? Fechei o parênteses e tem o ponto e vírgula ali. Espera aí que meu quadro está sumindo aqui. Só um momento. Bom, continuando então, né? Eu posso ter uma linha, não sei se vocês viram tudo que eu escrevi ali. Valor 1. Então, mas não está aparecendo o que eu estou escrevendo, ó. Entendeu? Beleza, ok. Estamos com alguns probleminhas técnicos aqui, mas vamos lá. A linha que eu escrevi aqui, né? Valor 1 é uma variável comum, ela está recebendo um valor qualquer. Então, como é que eu faço para fazer a leitura dessa linha de código? Eu posso ler das duas formas. Isso é só para você, avaliar a maneira correta de você falar um comando específico. Então você pode falar ali que o valor que está entre aspas, que é Macedo, está sendo atribuído na variável val1. Ou então você pode ler da esquerda para a direita também. Val1 está recebendo o valor Macedo. Né? Então quando a gente está começando a programar, você coloca lá e vai ler e vai ler errado. Por exemplo, val1 igual a Macedo. Então não é aquele igual lá, na verdade ele não representa a igualdade, representa o atribuidor, né? O igual você coloca em dois iguais na sintaxe de C, Java, JavaScript e outras linguagens aí, programação orientada a objeto também. Enfim, né? Então como é que você vai falar lá? Você pode falar que você está trabalhando com JS, ou JS, ou JavaScript, tudo bem? JavaScript é uma linguagem de programação baseada em scripts. Então olha só, é uma linguagem de programação? Sim, é considerada uma linguagem de programação. E padronizada pela ECMA International. Ou seja, o que é essa ECMA aí? Alguém já ouviu falar, né? É uma associação, então, especializada, ou seja, específica, para padronização de sistemas de informação. Tudo bem? Então, ela vai fazer aí algumas regras, ela vai controlar, então, alguns recursos que estão sendo disponibilizados, tá? Dentro dos sistemas de informação. Então, JavaScript é uma linguagem de programação baseada em script. Script, o termo script a gente utiliza muito em bancos de dados também, né? Como é que faz? Passa aí para mim, por favor, o script da criação de uma tabela.
Ah, como é que eu faço aqui para rodar um script para inserir, por exemplo, 50 registros em uma tabela, né? Então, existem os scripts, ou seja, é um conjunto de códigos. Nada mais é que isso, um conjunto de códigos. Tá ok? Ali você está vendo no segundo tópico, linguagem de script client-side. O que seria esse client-side? Tá? É o lado do cliente. Isso quer dizer o quê? Que a linguagem de programação JavaScript ela é mais utilizada, tá, para trabalhar com algumas verificações, algumas validações do lado do cliente. Você sabe que quando a gente está programando em arquitetura web, né, nós estamos mexendo com arquitetura web, você está fatalmente, você tem que trabalhar com um servidor web também. Então vamos pensar assim, a sua página está hospedada em um servidor web em algum local do mundo. E de outra parte do mundo, alguém vai acessar a tua página, alguém vai acessar o teu e-commerce, por exemplo, certo? Digamos que esse caminho seja aí longo, né? Um cara está lá, por exemplo, o teu site está hospedado aqui no Brasil e alguém lá, por exemplo, na África do Sul vai acessar esse site que está aqui, ok? Então tem algumas validações que você pode fazer direto na máquina do cliente, não precisa ficar toda vez fazendo com que o seu cliente faça todo esse caminho para chegar no servidor de onde a sua página está para fazer essas verificações. Isso aí você vai acabar onerando, né? E o teu sistema vai ficar lento. Então nós já temos os problemas de conexão. Se você fizer isso daí, teu site vai ficar um pouco mais lento do que deveria. Tudo bem? Então a linguagem JavaScript ela é específica para fazer esse tipo de tratamento do lado do cliente, client-side. Um exemplo clássico que você pode fazer, por exemplo, é fazer validação de CPF. Você tem na sua página, no seu site, um formulário lá para você coletar dados de uma pessoa. E lá tem o campo de CPF. E aí você pode fazer a lógica para validar esse CPF do lado do cliente, certo? Então, muito simples de fazer isso aí com JavaScript. Ok, no terceiro tópico ali então é uma linguagem dinâmica orientada a objetos com sintaxe similar ao C, a linguagem C. Então muita gente pergunta assim, o JavaScript ele veio do Java, né? Porque ele chama JavaScript. Não, ele é derivado do C, não tem nada a ver com o Java. Ah, professor, se ele não tem nada a ver, por que chama JavaScript, né? Por pura questão de marketing, ok? Então, por pura questão de marketing, essa linguagem aí chama JavaScript, mas ela não veio do Java, muito pelo contrário, né? Todas as linguagens que nós utilizamos aí com sintaxe provenientes, né, parecidas aí com a linguagem do Java, ela veio através do C, que é uma linguagem um pouco mais antiga, né? Um pouco mais próxima aí da linguagem de máquina também, utilizado para fazer comunicação com placas eletrônicas, entre outras coisas. Ok, vamos passar para o próximo slide. Podemos passar para o próximo aqui, vamos ver. Perfeito. Aí, ó, a linguagem JavaScript é distinta de Java e apresenta recursos não disponibilizados em Java ou C++. Então são coisas específicas. A gente já vai trabalhar com um exemplo hoje ali, você vai ver que você nunca viu aquele comando, por exemplo, em Java, tá? Por quê? Porque ela é específica do JavaScript. Aqui reforçando então, linguagem de script client-side, ok? É uma linguagem dinâmica orientada a objetos com sintaxe similar ao C. Os scripts da linguagem são populares e integrados em páginas web, devido à facilidade de interação com o DOM, né? Com o Document Object Model. Entre outras coisas, você consegue utilizar a programação JavaScript tranquilo, tá? Nos seus códigos, na arquitetura web que você está desenvolvendo, e ela vai rodar aí na maioria dos browsers disponíveis no mercado. Então, nunca a gente pode falar que vai rodar em todos, porque né, sempre tem um lá que às vezes ele não está muito atual, já foi até descontinuado, né? E aí você vai questionar, mas o professor falou que rodava em todos, eu peguei aqui um browser, que nem aquele que eu citei na aula passada, né? Na aula 1, o Iron, que é um browser que eu gosto bastante, mas de repente pode ser que não funcione muito bem lá. Enfim, né? Tecnologias, vamos prosseguindo.
Bom, exemplo de código em JavaScript. Isso aqui a gente vai ver na parte prática, mas só para constar, está aqui então o script, ok? É a tag script que vai definir ali, ou seja, script barra script, dentro desse cara aí você vai programar, você vai desenvolver em JavaScript, certo? E ali nós estamos dando um alerta, este é até o nosso primeiro exemplo prático que a gente vai construir daqui a pouquinho, e ele está mostrando o texto que está dentro do Sublime ali, testando o JavaScript, ele está mostrando aqui embaixo, ó. E como é um alerta, o alerta aqui, ó, né? O comando que está aqui dentro do alert, ele está colocando essa página aqui. Já nós vamos ver esse exemplo aí para você, certo? Aí, ó, foi isso que eu falei. Implementação, então, em JS, trabalhando com JS, exemplo 1. A partir de agora, vou pedir para mostrar o Note lá, então. Mostrar a tela do Note. E a gente vai começar, então, a desenvolver esse primeiro exemplo. Olha aí o que eu falei para vocês, ó, tá aparecendo o menu, né? Que foi onde nós paramos, então, na aula passada da aula 2, ó. Então tá tudo aqui, né? Aqui em cima a aula 2. Com certeza você já está vendo que o meu champ está funcionando, porque ele já está rodando, né? Está funcionando a página aqui, com certeza ele já está rodando. Vamos verificar aqui se ele está aberto. Ó, trazer ele para você. E aí você pode ver que eu estou com ele startado, tá? Não vou startar o banco, porque nessa aula a gente não vai utilizar ainda, ok? Então vou deixar ele aqui estopado mesmo, paradinho. Startei só aqui o servidor Apache, que é o nosso servidor web aqui, que está nos provendo recursos, né, de um servidor web para a nossa página local aqui, ó, 127. Aqui seria o nosso server, né, 127.0.0.1, aula 2. Agora o que vai acontecer? Eu vou ter a aula 3 aqui, ó. Deixa eu limpar esse arquivo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Aqui é o nosso próximo exemplo. Vou apagar esse arquivo aqui para a gente... Isso, apagou, não apertei nada, ele já apagou, mas tudo bem. Aula 3, ó. O que aconteceu então? Ó? Hoje, criei aqui o diretório da aula 3, onde nós vamos salvar os nossos exercícios, nossos exemplos, tá? Então tá aqui a aula 3. Eu tenho aqui uma pasta com o nome de imagens já, tá? Eu vou alterar o nome dessa página aqui para images, tá? Só para ficar em inglês aqui. E a gente vai fazer um exemplo, né? O segundo exemplo prático, a gente vai trabalhar com essa pastinha aqui. Enfim, nós vamos salvar o nosso exemplo aqui dentro do diretório, ó. Vamos lá, lembrando do caminho, né? Champ, htdocs, aula 3, aula 03. Então vai estar aqui. Se eu for lá no browser agora e mandar procurar aqui a aula 3, ele não vai achar, quer ver, ó? Aula 3, certo? Porque não tem nenhum arquivo lá, ó. Então eu vou dar um enter aqui, aquela nossa mensagem, né? Ó. Aqui ele está mostrando ainda que eu tenho um diretório que você viu ali, que é o diretório image. Se não tivesse nada, ele iria mostrar uma página com a mensagem, né? Página não encontrada ou algo desse tipo. Já mostrei para vocês na aula passada. Então vamos lá agora para o Sublime e vamos criar um código para se concretizar aí nesse primeiro exemplo da página da aula 3. Deixa eu ver aqui. Fechar esse cara. Vamos lá para o Sublime. Isso, ó. Ele está aqui focado na aula 1, tá? Então vamos dar um file, new, open folder. Vou direcionar o Sublime para a aula 3, ó. Então tá aqui, htdocs, aula 3. Vou dar um selecionar pasta. Isso, agora ele já focou aqui na aula 3, ó. E esse que estava aberto aqui atrás, eu vou simplesmente fechar ele. E vamos trabalhar com esse cara aqui, que é o aula 3, tá? O pessoal me questionou aí na aula 1, né, sobre a cor aqui que eu vou utilizar. Então já vou trocar aqui, eu quero um retorno de vocês para ver se vai ficar legal, tudo bem? Deixa eu só criar o arquivo, eu já vou salvar esse arquivo aqui, vou lá, file, new file, ó, criei um arquivo novo. E vou salvar ele, tá? Ctrl S. Isso. Vamos lá então na pasta htdocs e aqui eu vou gravar ele onde? Na aula 3, né? Ó, aula 3. Vou dar um nome dele para JS03
.html. Ok? Vou clicar no salvar, já salvou o arquivo, vou começar a digitar aqui HTML, ó, vou dar um Enter e ele vai escrever todo o esqueleto do meu código de uma página em HTML5. Vamos salvar, Ctrl S, e eu vou alterar agora aqui o tema. Então, ó, preferências, esquema de cores. Eu não tenho muitas opções aqui no Sublime que está instalado nesse Note, tá? De repente você pode ter instalado outro aí que tem várias opções. E eu vou colocar aqui no... Vamos ver, breaks. Esse cara aqui tem um... Vamos ver qual que ficou melhor aí, ó. Mariana, esse também é preto. Cor escura, né? Vocês reclamaram, então eu vou colocar uma outra cor, certo? Color esquema. O Monokai é o que tava, ó. Beleza? Eu particularmente gosto, né? E o outro que sobrou aqui é o 16. Então eu vou deixar nesse 16, tudo bem? E eu quero ver se realmente fica melhor para vocês aí, tá? Se não ficou, dá um retorno aqui, a Luana me avisa, a gente volta pro Monokai mesmo, que é a cor, que é o fundo preto que tava. Beleza? Eu particularmente prefiro. Mas vamos prosseguindo então. Eu já salvei esse cara aqui, tá salvo. Eu vou lá no browser agora para ver o que vai acontecer, ó. Como eu já tenho um HTML aqui salvo, né, se eu der um Ctrl R aqui ou clicar aqui no recarregar página, ó, ele já vai aparecer para mim a página ali, ó, JS03. Se eu chamar ela aqui, o que vai acontecer? JS03.html, ó, ele já chamou ela ali para mim. Não está aparecendo nada, ó. Isso é um bom sinal, sinal que ele encontrou a página, né? Só que como a nossa página está limpa, está em branco, não tem nada ainda, ele não está mostrando nada. Então, por enquanto, tá ok. Vamos lá para o Sublime e vamos começar então a edição aqui da nossa página web. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu não sei se eu falei para vocês, mas aqui dentro da tag HTML tem o lang aqui, ó, que aí você sempre coloca, vamos ver aqui se ele me traz uma, não, o lang aqui, ó, sempre você coloca pt-br. Isso aqui serve para quê? Se a sua página se ela estiver hospedada no Brasil, por isso que tem esse BR aqui, e então ele vai te dar preferência aí de buscas por páginas neste idioma. Se você colocar isso aqui na sua página, isso quer dizer que ela vai ser encontrada aí, né? Que ela vai constar muito mais nas pesquisas, pelo menos aqui que são feitas no Brasil, certo? No idioma em português. Aqui nós vamos colocar no head o metacar7, então vamos escrever aqui, metacar7, ele já escreveu tudo para mim, tá vendo? Não precisa fazer nada, só dei um enter ali, lembrando que eu estou utilizando o recurso do autocompletar, todo mundo já conhece, que eu utilizo, né, que é o Ctrl/espaço, então comecei a digitar ali, ó, ME, dei um Ctrl/espaço, ó, apareceu o meta, eu fui lá, dei um enter, ele já escreveu tudo que eu precisava. Metacar7, UTF-8, isso aqui então é para ele padronizar os acentos. Esse cara aqui particularmente, o UTF-8, eu gosto de deixar em maiúsculo. Então, UTF-8. Não influencia, tá? É mais uma questão aí de capricho meu. Título dessa página, vamos lá. Vamos colocar aqui aula, ó, aula 03. E o nome da disciplina que é, vamos simplificar, né? Programação Web 2. Tá? Programação para o Web 2. Isso, beleza, né? Rápido e rasteiro. E já vamos colocar aqui alguma coisa no body. Eu sempre coloco aqui o H1 para a gente fazer um teste, para aparecer alguma coisa na página lá. Isso. E aqui eu vou escrever, olha só, Iron Man. Oh, aí sim, hein? Então, vamos fazer uma homenagem aí, né? Aproveitar que esse final de semana está estreando aí o Vingadores 2, né? Vingadores Ultimato. Exatamente nessa mesma época, acho que nesse mesmo fim de semana do ano passado, estava estreando os Vingadores Guerra Infinita também, né? E eu lembro de ter comentado isso aqui na aula. Nessa mesma aula aqui que eu faço os exemplos com o Homem de Ferro. Você já vai ver aí que a gente vai aprontar nessa aula de hoje. Por enquanto, vou só aparecer o nome dele, fazer aparecer o nome dele aqui. A bolinha estava aparecendo aqui em cima, eu salvei, tá? Significa que se eu for lá no browser agora, opa, Alt Tab, se eu for aqui no browser agora e der um
clique aqui no recarregar, ele já vai configurar, né? Ó, colocou aqui o título da página direitinho, aula 3. Tudo bem que eu não escrevi nenhuma palavra com acento, mas já iria funcionar também. E aqui já está aparecendo o nosso Iron Man, que é o nosso Homem de Ferro, Tony Stark, né? Muito bacana. Beleza, né? Nossa página está funcionando. É claro que a gente não veio aqui para fazer isso. Vamos trabalhar com o foco da aula de hoje, que é JavaScript. Pessoal, ninguém me respondeu aí para saber se esse esquema de fonte aí estava legal, tá? Estou esperando ainda. Para trabalhar com script, eu tenho opções. Ou eu posso trabalhar aqui no body, ou eu posso trabalhar aqui na tag read, certo? Na tag read. Apenas o Polo de Minas Gerais, beleza. Apenas o Polo de Minas Gerais gostou. Bom, vamos acompanhando aí, tá? Beleza. Falando aqui que apenas o Polo de Minas Gerais deu o retorno aí que está gostando do fundo branco, né? Então estamos esperando a contribuição aí dos outros polos também, beleza? Obrigado, Luana. Vamos continuando aqui então comigo. Como eu ia dizendo, aqui você pode colocar o script ou os códigos para trabalhar com JavaScript dentro do body ou então dentro do read. Depende aí de algumas situações. Nesse primeiro exemplo, eu vou colocar aqui direto no body. Um exemplo bem simples, tá? Então, ó, como é que eu faço aí, professor, para eu trabalhar com JavaScript? Então, ó, abriu a tag aqui, começou a digitar SC, já apareceu ali, tá vendo? O script. Ó, é esse cara aí, ó. Eu vou dar um Enter, ele já vai escrever o código inteiro para mim. Esse código aqui, ó, type text JavaScript, não tem necessidade de você deixar ele aí, mas vamos manter. E eu sempre gosto de quebrar aqui no final, né? O barra script lá no fim, ó, eu gosto de colocar ele aqui embaixo. Também não faz diferença de deixar ele na frente. Só que o teu programa vai ficar uma tripa, né? Aí você vai ter que ir desenvolvendo aqui, ó. Beleza? Então não é muito aconselhável. Vamos deixar desse jeito aí que eu acho que é melhor. Polo de Goiás também falou que gostou da fonte. Beleza, bacana, pessoal. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a aula. Vamos prosseguindo. O que vai acontecer então? Vamos utilizar o primeiro comando aqui, que é o alerta, né? E reza a lenda, né? Que você tem que fazer o primeiro exemplo de qualquer coisa com o Olá Mundo, né? Então, só quem é da nossa área aí entende esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, é o Olá Mundo que nós vamos fazer aqui com certeza. Justamente para dar sorte, né? Olá Mundo. Ó. Comando alerta, esse comando aqui, ele é do JavaScript. Coloquei, ele tem argumento, né? Ó. Por isso que tem, Ctrl Z, tá, por isso que tem o abre e fecha parênteses, depois eu escrevo aqui, ó. Por isso que tem o abre e fecha parênteses, porque se trata de uma função. E ponto e vírgula, porque nós estamos programando, então, final de linha de comando tem que ter ponto e vírgula. Ok, então agora a gente já vai começar a mexer com uma linguagem de programação, então já vai ter algumas regras, né? Quando a gente estava trabalhando com o CSS, na aula passada, era só uma classe, abria a chave e colocava lá, né? Mas agora a gente vai começar a ter outras regras além do ponto e vírgula, que é o final de linha de comando. Então, de novo aqui, vamos lá, vamos repetir o Olá Mundo. E vamos ver o que vai acontecer com essa linha. Vou salvar, tá? É um alerta, isso aqui tinha no slide, tá? O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar uma caixa de mensagem, tá? Esse é o alerta. Esse comando, ele existe também, por exemplo, para trabalhar com Android. No Android Studio, ele existe um comando parecido com esse, certo? Que ele faz a mesma coisa. Então, eu vou dar um Ctrl R aqui, você já vai ver que ele vai aparecer. Ó, tá aparecendo aqui. Tem como a gente mudar esse título aqui, né? Tem como a gente colocar botão, outros botões nessa mensagem aqui. Tá aparecendo só o botão de OK, certo? Mas o importante é que funcionou. Tá aparecendo aí. E aí ele mostrou o texto, ó, Olá Mundo. Então, nosso texto está lá dentro do script, ó, Olá Mundo. Só que olha só, o que aconteceu aí, ó? Por que o Iron Man, que nós colocamos aqui dentro do H1, sumiu? Na verdade, ele não sumiu. Esse comando de alerta, ele tem a mesma funcionalidade ou o mesmo comportamento, essa é a palavra ideal, o mesmo comportamento de um comando de leitura de dados. Quando você cria uma variável lá qualquer e pede para o usuário digitar um valor e guardar nela, você vai usar um comando leia, certo? Seja em qualquer linguagem, né? Read, leia, console.readline, qualquer coisa, né? Scanf, você vai ter que usar um comando de leitura.
E esse comando de leitura tem uma característica muito importante. Ele fica guardando o usuário digitar algum valor e dá Enter. É a mesma coisa que esse cara aqui faz. Quando eu estou lá no browser e eu tenho o comando alerta executando, ó, ele está aguardando. Por isso que ele não mostrou o Iron Man. Depois, ó, ele está aguardando eu dar um clique no botão. Quando eu der um clique no botão OK aqui, ó, aí ele vai prosseguir a execução do meu código. E qual é a sequência aqui? A sequência depois, ó, que ele fechou aqui o JavaScript, ó, saiu o JavaScript, é escrever Iron Man, né, sob a tag H1 dentro do Buddy. Então ele vai mostrar no corpo da minha página o Iron Man. Ah, professor, mas eu não gostei, eu queria que não sumisse o nome do Iron Man ali. Muito simples, você pode mudar a ordem dos fatores, ó. Vou pegar esse H1 aqui, vou dar um Ctrl X nele. Presta atenção, ó. Vou colocar aqui em cima, Ctrl V, pronto. Ele vai mostrar primeiro, porque ele está antes no código também. Simples assim. Vamos lá. Ctrl R, ó. Apareceu o applet, peraí que... Tô mostrando depois ainda, né? Vamos lá de novo, será que não salvou? Eu acho que trata-se de uma limitação, porque nós estamos usando o comando do JavaScript dentro do Buddy, tá? Então, nesse caso aí não funcionou aí o que eu disse, né? Não se comportou, melhor dizendo, não se comportou da forma com que eu disse, porque nós estamos utilizando aqui o script dentro do Buddy. No outro exemplo, a gente vai trocar e vai colocar aqui dentro do read, certo? Bom, vamos deixar lá, já que não interferiu, né? Vamos voltar aqui o script para baixo aqui, sem problemas também. E o interessante é isso aí, a primeira parte já funcionou. Eu tenho outro comando aqui dentro também, no JavaScript, que é o document.write. Ó, document, aqui ele não vai trazer nenhuma pesquisa para mim, mas eu vou escrever, ó, document.write. Quer dizer, eu quero escrever no documento. A diferença é que eu estou programando aqui em JavaScript. Ó, e aí eu vou colocar aqui dentro e eu vou escrever. Vou mandar ele escrever aqui na tela JavaScript. Só isso. Ponto e vírgula no final, porque se trata de uma linha de comando. Eu vou salvar, vou lá no browser, tirar um pouco do zoom aqui para você acompanhar melhor e vou executar. Ctrl R. Ó, vai aparecer o alerta aqui do mesmo jeito. Vou dar um OK. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Dois textos, né? Esse cara aqui está escrito em HTML. Esse cara aqui nós escrevemos agora em JavaScript. Pode ver que é outro comando. Sem formatação nenhuma, né? Não está dentro de H1, nada. Olha lá, mas ele já funcionou. Tá? O que você pode fazer para aperfeiçoar aí, né? E para usar conteúdos que nós já tratamos na aula 2? Criar um outro arquivo aqui, .css, fazer o link rel aqui dentro desse arquivo, ok? E dentro do arquivo separado CSS, criar, por exemplo, uma tag, uma classe lá para ele mudar, né, tudo que está aqui dentro de script com H1, por exemplo. E aí você vai ter a saída igual aqui, né? A saída aqui dentro da página, na execução da página, com o mesmo tipo de fonte, com o mesmo tamanho para o JavaScript que já está no Iron Man. Isso você vai fazer, isso vai estar representado onde? Não por aqui, aqui vai estar igual. Você vai representar isso na configuração do arquivo do CSS ali que você vai criar, tá? Então fica como dica aí para você e já ir se aperfeiçoando. Bom, a partir daí, o que eu quero fazer? Vamos criar uma função então, para ficar, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Não vamos ficar só nesse negócio de alerta não. Vamos criar uma função aqui. Vamos deixar esses dois comandos aqui em cima, tá? O alerta do Olá Mundo, beleza. E vamos trocar esse JavaScript aqui para exemplo 1. Só para ter um título aqui, tá, pessoal? Nada de excepcional. No caso, nem vai aparecer legal na tela, né? E aqui eu vou criar, então, foco do nosso exemplo agora é uma função. Opa. Vamos criar uma function. Isso aqui vai ter bastante no nosso projeto de e-commerce. Function. Isso, ó, tá vendo? Colocou ali numa outra cor, colocou em itálico, quer dizer, estamos no caminho certo. O nome da minha função. O nome dela será função. Beleza? Esse é o nome da minha function. É uma função, então tem que ter abre e fecha.
para você colocar um parâmetro ali se você quiser, e abre e fecha chaves, ó. A hora que eu coloquei ali o início, ele já fechou. Então, eu vou dar um Enter aqui e ele vai jogar a chave para baixo. Então, aqui dentro, ó, nesse espaço aqui onde o cursor está agora, eu vou começar a programar a minha função. Nessa função, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui, x, tá? E uma outra variável aqui com o nome de r, certo? Desse jeito aqui, ó. Observa um detalhe, ó, eu não tenho tipologia, né? Eu não estou trabalhando com tipificação aí das variáveis. Por quê? Porque a linguagem JavaScript, ela é uma linguagem fracamente tipada. Ela não exige que eu crie uma variável em um tipo definido. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse x e esse r, eles aceitam valores de qualquer tipo de dado. Porque a linguagem, ela não define, né? É uma linguagem fracamente tipada. Ok? Nesse R aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir um valor aqui de retorno. Confirme, escolha um valor. Por enquanto eu vou colocar uma mensagem aqui baseada no confirme. Confirme, ele vai mostrar um alerta com 2 botões, tá? Para fazer uma confirmação. Então eu vou colocar aqui, ó, escolha um valor. Isso vai aparecer dentro do meu alerta, dentro da minha caixa de mensagem, tá? Então, eu estou escrevendo, essa função aqui, ela vai escrever uma mensagem. Beleza? Confirme, escolha um valor, ponto e vírgula. E agora eu quero fazer o seguinte, já que ela vai me apresentar uma mensagem, vou mostrar a mensagem aqui de novo. Já que ela vai me mostrar uma caixa de mensagem igual essa, só que com 2 botões, eu quero saber qual o botão que o meu usuário clicou. Então, vai ser um botão OK e o outro cancelar. Tá? Esse aí que é o confirme, certo? O confirme ele tem esses 2 botões. Então, estou falando que esse R aqui vai ser uma mensagem com o confirme. E aí eu quero saber qual é o botão que o meu usuário clicou. Então, eu vou fazer um if. Ó. Olha só, bacana, né? Linguagem JavaScript, estamos programando. Lógico que ela vai ter um if também. Se o R for, olha só o igual, né? For igual a true, tá? Então, se ele me der um retorno verdadeiro, quer dizer que o cara clicou no OK, que é o botão, inclusive, que vai receber o default, certo? Ele vai estar pré-selecionado, ele vai ser o botão padrão. Então, aqui eu vou colocar, ó, x, eu vou atribuir o retorno na variável x. X recebe, e eu vou colocar um texto aqui dentro. Você clicou no OK. Ficou com muito espaço aqui, né? Vamos diminuir um pouquinho, diminuir mais um pouquinho aqui. Perfeito. E o else, né? Vamos escrever o else aqui, abre e fecha chaves também. Se não for true, significa que então ele não clicou no botão OK. Então eu vou mandar para x o quê? Um texto escrevendo, você clicou no cancelar. Ó. É um if normal, você clicou no cancelar, não esquece de colocar o ponto e vírgula lá. E aqui depois do if, né, no mesmo alinhamento, ó, né, seguindo a indentação aqui, eu vou pegar o valor de x e mandar para o HTML. Olha só como é que eu faço isso. Ó. Então, o que eu falei? Eu vou pegar o valor de x e vou mandar pro objeto da tela, da minha página. Tá? Então, eu vou fazer a linha ao inverso para você entender. Eu vou pegar o que está no x, que é você clicou no OK ou você clicou no cancelar, dependendo do clique do usuário no alerta, né? Vai estar aqui no X. E eu vou mandar ele onde? Para onde? Document.getElementById. E aí a gente vai começar a trabalhar com o ID dentro do HTML para nomear os componentes, tá? By element by ID. Get element by ID. E aí eu vou criar um ID aqui dentro. Ó. Eu vou dar o nome aqui de demo, de demonstração. E aí para eu colocar aqui o restante que, né, que vai mandar para o HTML, ponto inner HTML. Vamos ver se vai funcionar, né, o nosso script. Ó. A parte do script, vamos tirar um pouquinho do zoom aqui, a parte do script está feita. Ó. Vai acabar aqui a nossa função, a nossa function, tá? E o nosso script está acabando aqui embaixo.
Só que concorda comigo que se eu fizer só isso aí, der um salvar aqui, não vai ter efeito nenhum no meu browser. Ó, posso dar um Ctrl R aqui, não vai adiantar nada. Por quê? Porque eu não estou executando a função, ó. Tá vendo? Então, não está aparecendo nada aqui. O que nós vamos fazer, então, no HTML? Eu tenho que fazer aparecer o botão aqui, certo? Aliás, eu tenho que fazer aparecer a janela de confirmação aqui para eu pegar o resultado do clique do botão do meu usuário, para ver se ele clicou ou no botão OK ou no botão cancelar. Então, como é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui embaixo do Iron Man. Aqui embaixo do Iron Man, eu vou criar um parágrafo, ó, um P, certo? E eu vou colocar aqui, ó, clique no botão para mostrar o confirme, ou para mostrar a janela de confirmação, tá? Daí depois você altera aí conforme a sua preferência. Vou colocar uma outra linha aqui, que aí sim eu vou fazer aparecer o botão. Vou dar mais um zoomzinho para você aí. Ó, button, tá? Vou dar um Enter aqui, ele já vai colocar o barra button no final. E aqui dentro eu vou fazer o evento, ó. Qual é o evento que eu vou executar a função? O evento onClick. Ó, esse cara aí. Opa, Ctrl Z. De novo, evento onClick. Ele já colocou um igual ali. Ali dentro eu vou colocar o quê? A função, o nome da função. Então você vai vir aqui, ó, vai copiar, para não errar, né? Ó, copia o nome da função com o abre e fecha parênteses. Ctrl C. Vai lá embaixo e ali nas aspas, ó, do onClick, você vai dar um Ctrl V, você vai colar. Então, quando o cara clicar no botão, ele vai executar essa função aqui, certo? E aqui, né, você vai escrever o que vai aparecer em cima do botão. Clique aqui, na caixa do botão, sobre o botão, tá? Vai aparecer esse clique aqui. E tá faltando mais uma coisa ainda, eu associar aqui a minha tag, ó, que eu falei que vai ser demo. Então, onde que eu vou fazer isso aí? Numa outra linha eu vou colocar um outro parágrafo, ó. E aí aqui eu vou falar que esse cara é o ID. Ó, esse cara é o ID. Dou um Enter, qual é o ID dele? Demo. Tem que ser igual lá para ele conseguir, então, executar a função. Tem que ser igual. Se colocar maiúsculo aqui no D, por exemplo, já não funciona. Se colocar assim, ó, ele já não funciona. Tem que ser exatamente igual. Perfeito. Então, vamos lá. Salvei, dei um Ctrl S ali. Depois a gente revisa o código. Fui para a página, vamos dar um Ctrl R. Está aparecendo o Olá Mundo, que é o primeiro alerta lá, não tem nada a ver. Aí, beleza, ó. Então apareceu ali o primeiro parágrafo que nós escrevemos, ó. Clique no botão para mostrar o confirme. Eu vou clicar aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai começar a executar a função. Por que ele vai começar a executar a função? Porque, ó, no evento onClick do botão, ó, chama quem? A função. Quando chamar a função, o que ele vai fazer? O que está aqui, ó. Vai criar as variáveis em memória e já vai jogar essa mensagem na tela. Se você clicar no OK, ele vai jogar o você clicou no OK para o X. Se você clicar no cancelar, ele vai jogar esse texto, você clicou no cancelar para o X. E depois ele vai devolver o X, tá vendo? Ó, para o nosso documento web através do ID demo. Beleza? Prosseguindo então. Vamos clicar aqui. Isso, olha lá. Mostrou, ó. Tá vendo? Escolha um valor. Vamos clicar no cancelar. Cliquei no cancelar, ele jogou o cancelar lá no X, devolveu o X para a tela. Você clicou no cancelar. Vamos executar de novo. Ok. Muito bem, vamos clicar aqui de novo. Ele vai mostrar a mensagem e agora eu vou clicar no botão OK, ó. Note que quando eu clicar aqui, ele já vai mostrar aqui, né? Já vai escrever aqui. Você clicou no botão OK. Quer ver? 1, 2, 3 e... Olha lá, você clicou no OK. Então, simplesmente aí uma função sendo executada, né? Já mostrei, expliquei o código aqui para você, como vai funcionar, certo? E esse, então, foi o nosso primeiro exemplo da aula de hoje para trabalhar com JavaScript, certo? Eu vou dar um pequeno break, aproveite para mandar a sua pergunta, a sua contribuição, nós já voltamos para seguir com a aula, tá? Até mais.
Vamos lá, vamos continuando então, né? Temos duas contribuições lá do Polo de Minas Gerais, ó, dúvida do aluno. Como executar a função de fechar duas pop-ups ao mesmo tempo, né? Então, assim, claro que como você vai chamar ela? Você vai chamar ela através de um HTML somente, tá? Então, como eu estava mostrando nesse exemplo prático aqui, você tem que colocar, você tem que dar um nome para o elemento, né, através do componente ID, beleza? E aí, dentro de um botão, você vai chamar a sua function, ok? Agora, como é que você vai fazer para fechar duas abas, ou duas páginas, ou dois pop-ups? Aí, basta você utilizar a lógica, né? Então, você vai ter que programar um pouquinho mais ali para você chegar nisso, mas é possível sim. Mais uma contribuição lá de Goiás, né? Para acessar a biblioteca, tem que baixar algum arquivo para trabalhar offline. Eu não sei qual biblioteca, né? Mas aqui, como a gente está em um ambiente didático, né? É como se nós estivéssemos trabalhando tudo offline, porque nós estamos fazendo com que a nossa máquina seja o nosso próprio server, tá? Não sei se foi bem isso que o aluno perguntou. Se não foi, aí dá uma reformulada na pergunta e manda ela de novo, tá? Vamos lá, então. Temos mais perguntas? Por enquanto não, Luana? Não, né? Então, mostra o reloginho para mim de novo lá, por favor, e vamos dando sequência. Então, vamos lá pro quadro, pessoal? Isso, obrigado. No momento de pergunta. Ah, não tem mais nada aqui, é o segundo exemplo. Já estava aqui, né? Já estava pronto. Bom, só para mostrar lá, então, temos o nosso segundo exemplo para trabalhar com o JS. Então, vamos lá para o Note. Eu vou trabalhar com outro arquivo agora, certo? Então, eu vou fechar inicialmente esse daqui. Vou criar um arquivo novo. Ó. File New. E vou salvar ele, tá? Então, Ctrl S. Isso, já focou lá dentro do meu diretório da aula de hoje, da aula 3. Eu vou selecionar aqui e vou mudar só aqui para 4. JS04.html. Estamos trabalhando com arquivos com a extensão hoje .html. Na próxima aula que a gente vai trabalhar com PHP, os arquivos vão ser sempre com a extensão .php, tudo bem? Vamos salvar esse cara aqui. Beleza, já está aqui. Vamos colocar o esqueletinho aqui, abre tag, HTML, Enter, maravilha. Aqui dentro do HTML, vamos colocar o lang, pt-br, e aqui no read, aqui embaixo, né, vamos colocar lá o meta charset UTF-8. Novamente, então vamos trocar aqui para caixa alta o UTF. Beleza. Título dessa nossa página vai ser o Iron Man. Iron Man, beleza, muito bacana aqui. E aí a gente vai começar a programar o nosso script. Lembra que eu falei, deixa eu salvar aqui, Ctrl S, que nesse exemplo a gente vai trabalhar com o JavaScript aqui dentro da tag head. Então, depois do título aqui, eu vou colocar o meu script. Abre, script. Então, eu vou lá no finalzinho ali do barra script, vou descer ele para baixo aqui, e aqui dentro eu vou programar. Perfeito? Bom, aqui eu já vou trabalhar direto com função. Então, eu vou criar uma function aqui e lá embaixo, aqui no corpo do documento, né, no body ali, a gente vai chamar essa função. Você já vai revisando aí como é que funciona. Eu vou criar agora primeiro a função. O outro exemplo eu fiz ao contrário, né? Criei primeiro aqui a parte de baixo, depois eu criei a função. Aqui então a gente vai inverter. Function Iron Man. Eu vou colocar essa função aqui, Iron Man, inicialmente parado. Parado não, vou colocar assim, Iron Man 1. Vou mudar aqui, Iron Man 1. Ok, abre e fecha parênteses do argumento da função, abre chave, ele já vai fechar para mim. Vou dar um Enter aqui como espaço para programar. E vamos testar para ver se essa função aqui, primeiro, se ela está chamando, se ela está funcionando. Vamos fazer um alerta aqui para testar. Ponto e vírgula no final. E nesse alerta eu vou colocar aqui Homem de Ferro 1. Só isso que a minha função faz, não é essa
a logística da minha função, tá? Só para a gente testar, eu vou fazer desse jeito aqui inicialmente. Salvei. E agora eu vou lá no script, no buddy, e vamos associar aqui, ó. Vamos colocar um H1 aqui primeiro, para deixar parecido com a outra página, escrever um Iron Man. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou aparecer uma imagem aqui e vou explicar para você o que eu quero fazer com esse exemplo. Como é que eu faço para colocar uma imagem? Então, tag img, ó, img, ele já colocou src para mim, e eu vou colocar o caminho de onde está a minha imagem. Então, lembra que nós tínhamos o diretório aqui, images criado, né? Vamos lá, ó. Isso, aqui nós temos o diretório images, ó. Eu vou dar um duplo clique aqui para mostrar para você as imagens que eu tenho aqui. São GIFs do Homem de Ferro. Então, primeiro que eu vou colocar aqui na tela vai ser o Iron Man parado, tá? É o nome dessa imagem aqui, ó, tudo bem? Então, eu vou selecionar tudo aqui, Iron Man parado.gif, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar essa imagem ali dentro. Então, onde que essa imagem está? Ela não está no mesmo local desse documento aqui, então tem que colocar o caminho completo. Vou colocar lá o barra, aula 03, o nome da pasta é images, é images ou imagens? Eu mudei, né? É images, ó, tá certo. Images, isso. Barra, e aqui a gente já tinha copiado, né? Ctrl V, Iron Man parado.gif. Beleza. Tá, vamos ver primeiro se a nossa imagem está sendo inserida na página, tá? Então vou dar um salvar aqui, vou parar por aqui e vamos lá no browser e vamos ver se está acontecendo. Opa, primeiro tem que trocar aqui o arquivo, né? Agora nós mudamos, outro exemplo é o 4. Isso, vamos chamar ele. Olha lá, o exemplo do Iron Man ali. O parado, né? Eu tinha o arquivo dele, né? Ele estava parado mesmo. Ele só fazia um movimento assim de espera de luta, né? Ele não dava esse poder aqui. Mas enfim, né? Eu consegui achar um outro GIF ali e está fazendo isso. Se a gente chegar ele aqui perto do Danilo, você vai ver que, ó, ele pode chegar com o poder perto do Danilo e arrebentar com ele ali, né? Ó. Mas já a gente brinca com esse negócio aí. Bom, fizemos a imagem aparecer. O alerta, você viu que ele não está mostrando ainda, porque a nossa função não está sendo chamada. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Ó. A função está aqui, está escrita. Dentro dela está acontecendo um alerta. Só que lá aqui, aliás, aqui dentro, eu não chamei ela ainda. Então, onde que eu vou executar a minha função? Eu quero que a minha função seja executada quando eu clicar aqui na imagem do Homem de Ferro. Vamos ver se a gente consegue, então, esse efeito. Quando eu clicar, a função vai ser executada. O que tem que aparecer? Esse alerta escrito Homem de Ferro 1. Beleza? Certo. Nós já fizemos através do parágrafo o outro exemplo. Já mostrei para vocês, né, o botão onClick e tal. Mas como é que eu faço aqui para fazer, então, em uma função? Aliás, em uma imagem, né? Eu vou colocar aqui, depois do ponto GIF, eu vou atribuir o ID para ela. Ó. Tá conseguindo enxergar aí, né? Vou colocar aqui ID, ó, igual, e aqui eu vou colocar parado. ID igual a parado. E aqui dentro desse cara aqui, eu vou colocar o evento, ó, evento onClick. OnClick do botão. Certo? OnClick. E aqui, o que eu tenho que pôr mesmo? O nome da função. Lembra que nós fizemos no outro lá? Como chama a minha função aqui? Function Iron Man 1. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Ctrl C. Vou colar aqui na frente, Ctrl V. Ó, Iron Man 1. Fechou o cara lá. Certo? Ó, o ID que eu estou usando aqui, ó, é o parado. Certo? ID parado. Vamos ver a minha função aqui, onde que eu estou usando esse cara. O ID parado.
Vamos testar aqui para ver o que vai acontecer. Ctrl S. Vamos lá de novo. Isso. Vou dar um Ctrl R, atualizei aqui. Olha lá, já funcionou. Deixa eu ver aqui no código mais um detalhe só. Criei minha função, Iron Man Homem de Ferro e tal, e aqui o SRC ID parado. Tá, por enquanto eu criei o ID somente, né? Na verdade, esse ID aqui eu só vou utilizar para devolver o evento. Como eu estou executando um alerta só, então não estou utilizando esse ID aqui ainda, tá? Simplesmente eu coloquei um nome para essa imagem, tá? E o nome dela eu coloco então através desse componente aqui, ID, coloquei que é o parado. Mas você viu que já funcionou, né? Vamos lá de novo. Ó. Então a proposta era, vou dar um Ctrl R para chamar a página novamente, e eu vou clicar aqui e vai executar a minha função. Cliquei aqui, ó, na minha função simplesmente é um applet escrito Homem de Ferro 1. Está funcionando. Tá? Vamos lá no nosso código. A nossa ideia agora é o quê? É, através desse código, trocar aqui o GIF do Homem de Ferro. Tá? Então, lá na minha página, olha só, lá na minha página não. Aqui no meu Explorer eu tenho um outro GIF dele, que é o GIF do Iron Man andando. Ó, GIF do Iron Man andando. Vamos copiar essa imagem aqui. Copiar o nome dessa imagem. E eu vou adicionar ela no browser só para você ver como é que vai ficar. Tá? Só que na verdade não vai aparecer duas vezes. Eu quero mostrar ela uma vez só. Mas eu vou colocar uma outra tag aqui, ó. Vamos lá, AMG, SRC, vou colocar aqui o nome do meu arquivo e vou copiar todo o restante porque está no mesmo lugar, né? Ctrl C, isso, Ctrl V aqui na frente. Beleza, para aparecer a imagem é o suficiente. Ctrl S para salvar. Vamos lá, tá aparecendo só um, vou dar um Ctrl R, apareceu outro, tá? Então, esse outro GIF aqui, ó, ele tá dando um outro poder, né? Tá vendo? O que eu vou fazer, então? Nós vamos fazer uma função para substituir essa imagem, tá? Então, quando eu clicar nesse cara aqui, ao invés de eu executar esse applet, ele vai fazer, na verdade, colocar, mudar essa imagem aqui para essa, dando a impressão, então, que você está alterando aqui no clique do botão. Certo? Então, pela lógica que eu disse, aonde que nós temos que mexer? Ó? Quando eu clicar aqui, ele vai substituir. Então, é onde está escrita a função aqui para dar esse alerta. É aqui que nós temos que mexer. Certo? Ó, é nesse local aqui que nós temos que mexer. Bom, vamos dar mais um pequeno break aí, coisa rápida, tá? A gente já volta para concluir o nosso exemplo. Vamos lá. Ele parou?
Vamos lá, pessoal, vamos concluir então o nosso exemplo, né? E assim também a nossa aula. Vamos lá para o Note, por gentileza, de novo. Isso. Então, vamos voltar para o código. A gente já viu que está funcionando a nossa função, né? Então, o que nós escrevemos aqui, o nome da função chama ironman1, né? Uma função em JavaScript. Nós estamos executando ela através do evento onClick. Só você colocar onClick aqui, ironman1. Agora, onde a gente vai utilizar o ID que nós colocamos aqui na imagem, certo? O ID parado. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou... vamos retirar aqui essa outra imagem que a gente colocou. Só queria mostrar como é que ia ficar a próxima imagem que vai substituir a nossa inicial ali, tá? Então, vou apagar esse cara aqui. Vou salvar. Vamos lá no browser, Ctrl R. Ó, agora só tá esse cara aqui mesmo. Beleza? Então, daí vai funcionar assim. Eu vou clicar aqui, ao invés de aparecer o applet, ele vai substituir por aquele outro GIF, né? Que ele está dando o poder ali, mais ou menos igual o Ryu do Street Fighter, né? Mais ou menos assim. Então, eu disse para vocês, onde que a gente vai ter que mexer? Na função ironman1. Então, eu não quero mais que ele mostre esse applet, porque, na verdade, esse applet aqui ele vai ficar atrapalhando. Então, eu vou comentar esse cara. Professor, como é que eu faço comentário em JavaScript? Mesma coisa, ó, barra. Mesma coisa que em muitas linguagens de programação aí, né? C, C#, Java e tudo assim que você comenta. E aí eu vou colocar uma outra linha aqui. Lembra do primeiro exemplo? Que nós atribuímos o retorno da variável x dentro do elemento na página? Olha só, vamos abrir aqui para você ver. Ó, é essa linha aí, ó, tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? O retorno que ele jogou dentro do X, que era o esquema do botão que nós desenvolvemos lá, né? Esse texto, ó, você clicou no OK ou você clicou no cancelar, dependendo do botão que ele clicou, está gravando na variável X. Então, como é que eu devolvo ela para a minha página? Eu coloco aqui, ó, o X vai ser atribuído no elemento, ó, tá vendo? No document.getElementById, então ele vai procurar o elemento pelo nome, ó, by ID. Então aí é que vai dar sentido ou significado no ID que você coloca, que nesse caso aqui foi demo, certo? .innerHTML. Isso aí vai fazer com que o retorno do valor que está aqui vá para dentro da página. Por isso que quando a gente executou lá, ele mostrou dentro do grupo da página. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, é só você fazer isso. É só mais uma linha de código que falta aqui. Tá? Então, o que a gente vai mandar para dentro da página? Eu quero mandar a imagem correta. Então, olha só, vamos começar pelo final, que eu acho que é mais fácil de entender. Ó. Tá? Então, o que eu quero mostrar na página? Qual é o meu objeto, né? Que eu quero retornar para o HTML, é a minha imagem. Então, eu vou colocar o caminho aqui, ó. Aula 3, barra, images, barra, vamos lá para a gente ver direitinho o nome da imagem que eu quero. Então, é essa imagem aqui do... Deixa eu ver. Aqui nós tínhamos parado, é do andando então. É essa imagem aqui que eu quero retornar. Então vou copiar aqui direitinho o nome dela com extensão, com.gif. E vou colar aqui, ó. No final, ponto e vírgula. Então, novamente, ó, o que eu quero devolver para a minha página? A minha imagem. Onde está a minha imagem? Está nesse diretório aqui. Qual que é o nome do arquivo? Esse daqui. Beleza. Então, já colocamos aqui uma boa parte do comando. E onde eu vou gravar isso? Né? Então, é no document.getElement. Então, vou começar a escrever aqui a segunda parte. Document.getElementBy, ó, né? Eu vou procurar o elemento pelo nome. Qual é o nome? E aí é o nome que você deu lá para ele, ó. Aqui embaixo. Qual foi o nome que a gente deu? No ID, ó, parado. Ctrl C. Vou aqui para a função. Vai ser aqui dentro do byId. Entre aspas duplo. Vou escrever ali
o parado. E aí, ponto src, que é uma imagem. E o recebe, certo? Então, lendo aqui o caractere de atribuição, posso ler das duas formas, que foi isso que eu falei no começo da aula. Ó. Eu posso falar assim, ó, essa imagem que está aqui dentro desse caminho, ela será atribuída, ok? Para um objeto da página, ou um objeto da página está recebendo, né, que é o que o igual faz, a minha imagem que está nesse caminho. Deixa eu verificar aqui só para ver se não faltou nada nessa linha que eu acabei de escrever. Document.getElementById, parado, .src, recebe então, aqui acho que não tem problema esse espaço. Eu acho que está ok. Vamos salvar, vamos diminuir aqui o zoom. Vamos lá para a nossa página e vamos... Ó, se eu clicar aqui agora, está aparecendo o applet ainda. Ué, mas por quê? Que a gente não mudou? Mudou, só que eu não dei o refresh na página ainda, né? Então vamos lá, vamos dar o refresh na página. Agora sim. Agora, quando eu clicar com o botão aqui, o que tem que acontecer? Ele tem que chamar o outro GIF. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Muito bem, ó. Tá dando esse pequeno sobressalto aqui, porque as imagens, elas não são do mesmo tamanho, por isso que fez isso. Quando eu clico aqui de novo, ó, ele não está voltando. Um GIF, né, toda vez que eu clico nele, ele começa a reiniciar, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai, né, parece que está reiniciando toda hora, né? Se eu der um Ctrl R, aí sim, ele volta para o GIF que estava inicialmente, que é o GIF que está sendo postado na página antes de executar o evento do botão. Quando eu clico aqui, ele vai chamar a função, através do evento onClick. Então, cliquei aqui, daí ele vai fazer esse processo. Perfeito. Aí também tem outros tipos de eventos, né? Eu tenho outro evento, por exemplo, quando você, se você passar o mouse em cima, tá? Infelizmente não vai dar tempo de mostrar, que a nossa aula já está no final, mas eu poderia colocar, por exemplo, um outro GIF aqui. Na hora que eu passo o mouse em cima, e aí não seria mais pelo evento onClick, seria pelo evento onMouseMove. Acho que a gente pode alterar aqui, ó. Só para dar o exemplo, ó, onMouseMove. Vamos ver se a gente consegue alterar somente assim. Vamos lá. Ctrl S. Salvei, vamos lá de novo. Isso, vamos lá. Agora não preciso clicar, só chegar perto com o mouse, ó. Vou passar o mouse em cima, ó. Olha lá, tá vendo? Quando eu encosto ali, ele já faz. Viu? Certo? De novo, ó, vou dar um refresh na página. Vou passar o mouse perto. Isso, ó, ele já trocou. Se você colocar ali novamente o onClick, salvei, dei refresh, aí ele não muda mais quando eu estou com o mouse em cima. Eu tenho que clicar para ele alterar. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do exemplo. Exemplos simples, né? Só que a gente já começou a programar. Você viu que a gente já fez por função, já começamos a colocar nomes através da propriedade ID dos nossos itens dentro do HTML. E a partir daí a gente vai começando a evoluir cada vez mais, certo? Próxima aula, espero vocês aqui para a gente trabalhar então com PHP. Junto com JavaScript, junto com CSS, junto com HTML5. Então vai cada vez ficando, né, a nossa página, os nossos exemplos com mais conteúdo abrangente, ok? Um grande abraço para você, bom final de semana, ok? E eu espero você aqui na próxima sexta-feira. Até lá!